Hello, turma! Hoje estamos aqui para mais uma aula e agora sobre modelos atômicos. Vamos entender melhor a estrutura do átomo, né? A menor partícula que constitui a matéria. A humanidade sempre pensou, sempre quis entender a constituição da matéria e do que a matéria era feita. Os filósofos gregos, na antiguidade, já pensavam sobre o assunto e já formularam teorias, pensamentos, tentando explicar essa constituição da matéria. Aristóteles e Platão, por exemplo, eles defendiam a ideia dos 4 elementos. Mas essa ideia de átomo, como nós temos hoje, ela foi elaborada primeiro por Leucipo e Demócrito, e depois defendida, quase um século depois, por Epicuro. Essa ideia de átomo deles foi a primeira ideia que surgiu falando sobre uma partícula pequena que várias delas juntas constituiriam a matéria que nós vemos aqui no nosso mundo macroscópico. Imagine a ideia deles, por exemplo, fazendo aqui um paralelo. Imagine que a gente pegue uma folha de papel e a rasgue. Nós teremos 2 pedaços de papel menores. Se a gente pegar uma dessas metades e partir novamente, e pegar mais uma nova dessa metade e partir novamente. E a gente, imagine, faça esse experimento mental e se imagine rasgando o papel em pedaços cada vez menores. Imagine que a gente pudesse continuar dividindo esse papel em pedaços cada vez menores, cada vez menores. A ideia de Demócrito era que chegaria em um ponto que essa matéria não poderia mais ser dividida. E aí nós teríamos chegado a essa partícula fundamental que dá origem, que constitui a matéria. E aí a explicação que era dada é que os diferentes materiais que existem é porque existiriam diferentes partículas, uma para cada tipo de material. Essa ideia ela ficou em combate, digamos assim, em oposição com a ideia dos 4 elementos por um bom tempo, mas só no século XVII é que ela começou a ser retomada. E aí, no século XIX, Dalton foi o primeiro cientista que formulou um modelo atômico científico, né? Por isso ele é considerado um dos pais da física moderna e da química. E aí, depois dele, o modelo atômico teve que ir evoluindo a partir de novos fenômenos que o ser humano ia se deparando. À medida que a tecnologia ia evoluindo, nós, seres humanos, conseguimos observar fenômenos que antes não conseguíamos. E aí o modelo atômico foi tendo que ser corrigido com o passar do tempo. É por isso que o estudo dos modelos atômicos é muito bom para explicar essa evolução da ciência, de como o conhecimento científico é construído. Então vamos começar com o primeiro modelo atômico científico, que é o modelo atômico de Dalton, que foi proposto em 1803. O modelo do Dalton é o que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Então está aqui um desenho esquemático mostrando um pedacinho de ferro, se nós fôssemos observar microscopicamente. Então isso daqui seria a representação de vários átomos de ferro. Como era o átomo no modelo de Dalton? Primeiro ele dizia que a matéria era formada por átomos. E os átomos seriam esferas maciças, indestrutíveis e intransformáveis. Átomos que apresentam a mesma propriedade constituem um só elemento químico. Então, para cada elemento químico, nós teríamos átomos específicos para aquele elemento químico. Os átomos podem unir-se formando compostos, substâncias mais complexas. E ele ainda falou que uma reação química nada mais é que a união e separação de átomos.
O modelo de Dalton foi construído justamente baseando-se nas leis das reações químicas, ou seja, nas leis ponderais. Então ele conseguiu, com o seu modelo, ele trouxe o nome átomo novamente, ele conseguiu explicar as leis das reações químicas através do seu modelo atômico. Então, como é que é o modelo atômico para o Dalton? Como é que a gente tem que lembrar? Lembra que é o modelo da bola de bilhar, onde o átomo é uma esfera maciça, indestrutível e intransformável. O modelo do Dalton funcionou muito bem por vários anos. Até que em 1897 foi proposto um novo modelo, o modelo do Thomson, que ficou conhecido como modelo do pudim com passas. Primeiro, por que houve essa necessidade de modificar o modelo atômico do Dalton? Porque anos antes, os cientistas, os físicos já estavam estudando a eletricidade. Então, estudando os raios catódicos, foi-se descoberto o elétron, e aí se foi descoberto que nos átomos existiam partículas menores e carregados com carga negativa, o átomo deixava de ser, então, uma esfera indestrutível, né? Você agora conseguia retirar partículas menores dele. Então, o modelo de Thomson agora admite que o átomo é divisível, porque nós conseguimos tirar partículas menores do átomo. E aí, como fica a descrição desse modelo atômico? O átomo seria agora uma partícula maciça, parecido com o modelo do Dalton, porém ela não é mais indivisível. O átomo seria, então, uma massa esférica aqui, homogênea e positiva, e teria dentro dele, né, dos átomos, elétrons mergulhados ao acaso, né, onde seriam as partículas negativas. A quantidade de cargas positivas e negativas deveriam ser iguais, o que explicaria o átomo ser neutro. Então, o modelo de Thomson, ele conseguiu manter a explicação das leis ponderais que o modelo de Dalton trouxe e ainda conseguir agora explicar os fenômenos elétricos. Até que os físicos começaram a estudar as radiações, as emissões radioativas. E aí, em 1912, Rutherford propõe um novo modelo atômico, depois do seu estudo da radiação dos raios da emissão de partículas alfa incidindo sobre uma folha de ouro. Pessoal, todos esses experimentos estão detalhados no livro de vocês, tá? Eu não estou detalhando os experimentos aqui, mas no livro de vocês, nos capítulos que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, está lá especificando todos eles. E aí esse modelo de Rutherford é o que ficou conhecido como modelo planetário. Então ele rompe totalmente com os modelos anteriores, onde o átomo era uma esfera maciça. Agora o átomo deixa de ser uma esfera maciça e passa a ter muitos espaços vazios no átomo. O átomo passa a ser formado agora por um núcleo pequeno e muito denso, onde estão os prótons e os nêutrons, e os elétrons orbitando em volta desse núcleo. Então, agora para Rutherford, o átomo não seria mais maciço nem indivisível. O átomo é formado então por um núcleo muito pequeno, onde fica concentrada a carga positiva e toda a massa do átomo está concentrada aqui. Ao redor do núcleo ficam os elétrons gravitando em órbitas, por isso que ficou conhecido como modelo planetário, porque lembra o sistema solar. O Rutherford ainda não tinha falado nos nêutrons, né? Ele sabia que deveria ter alguma coisa para estabilizar essas cargas positivas concentradas num espaço tão pequeno, mas ele ainda não tinha chegado a falar sobre os nêutrons, tá? Essa descoberta veio depois. Vejam que o modelo atômico de Rutherford foi proposto em 1912. Em 1913, vem o modelo do Bohr, que na verdade nós chamamos de modelo de Rutherford-Bohr, porque o Bohr traz explicações, né? Ele faz uma melhoria no modelo do Rutherford. Que melhorias são essas?
Por essa década, os físicos estavam estudando a mecânica quântica e já se estava estudando a quantização da energia. Então, o que o Bohr trouxe de implementação ao modelo do Rutherford foi a ideia agora, essa organização da eletrosfera do átomo, onde nós vamos ter os elétrons orbitando em níveis de energia, que quanto mais afastados do núcleo, maior essa energia. Então, com essa melhoria do Rutherford, o que é que a gente tem de implementação para o átomo? Que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas fixas e que têm energias bem definidas. A energia de cada nível, nessa eletrosfera aqui do átomo, aumenta à medida que a gente se afasta do núcleo. Então, quanto mais afastado, maior a energia desse elétron. Os elétrons, ao se movimentarem na sua camada eletrônica, eles não absorvem nem emitem energia. Então, um átomo que está no seu estado fundamental, ele tem os seus elétrons ocupando as camadas menos energéticas. Então, os elétrons tendem a ocupar as camadas mais próximas do núcleo. Eles vão se afastando quando não tem mais um lugar, né? Preencheu essa primeira camada, então, se tiver mais elétron, vai para a próxima. Esses números que estão aqui, pessoal, é a quantidade de elétrons que comporta cada uma dessas camadas. Ele conseguiu explicar também a emissão de energia que nós observamos, os espectros de energia que o átomo consegue emitir. Então, ele disse o seguinte: quando um átomo recebe energia, esse seu elétron pode saltar para uma camada mais externa. Então, a ideia é essa. Ele disse o seguinte: tenho aqui o átomo no seu estado fundamental. Se esse átomo recebe energia, esse elétron absorve energia. Se a energia for suficiente, ele salta para uma camada mais externa. E a gente diz agora que esse átomo está excitado. Esses elétrons no átomo excitado, eles tendem a voltar depois à sua camada de origem. E como é que isso acontece? Esse elétron que estava aqui, ó, na camada mais externa, libera em forma de luz, aqui o fóton, ele libera essa energia que ele recebeu em forma de luz e retorna à sua camada de origem. E aí, como é que a gente entende o modelo atômico hoje? A gente tem essa ideia do modelo de Rutherford-Bohr, só que com o advento da quântica e alguns princípios que foram determinados na quântica, na física quântica, nós temos agora usamos a ideia de orbitais atômicos. Por que isso? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Porque o elétron, a gente não pode entender o elétron como uma bolinha que está lá girando ao redor do átomo, ao redor do núcleo, desculpe. Que o elétron é uma bolinha que está ali girando ao redor do núcleo. Na verdade, ele é uma onda eletromagnética. Então, a todo elétron em movimento está associado uma onda. Isso é o que foi chamado de princípio de dualidade de de Broglie. Então, por causa disso, a gente não consegue determinar exatamente a posição e a velocidade do elétron, que é o que foi enunciado como princípio da incerteza de Heisenberg. Nós não conseguimos determinar a posição e a velocidade do elétron. Ou a gente determina a posição e perde a determinação da velocidade, ou a gente sabe a velocidade e perde a determinação da posição. Então, como é que se localiza, como é que a gente consegue localizar o elétron no átomo, se a gente não consegue ter essas informações? Então, se vê o conceito de orbital. Orbital é a região ao redor do núcleo onde a probabilidade de se encontrar o elétron é máxima. Então, agora a gente fala em região de probabilidade do elétron estar. A gente sabe que o elétron é uma onda eletromagnética orbitando em volta do núcleo e a gente sabe, calcula a probabilidade, qual é a região de maior probabilidade desse elétron estar ali confinado, orbitando ao redor desse núcleo. E nós chamamos isso de orbital. E continua assim, tendo a ideia de níveis de energia. Então, quanto maior o raio desse orbital, né, então ele está no nível mais externo. Né? Quanto menor o raio desse orbital, ele está no nível mais interno. Então, lembre-se sempre disso.
níveis de menores energias estão mais próximos do núcleo. Então, à medida que a gente vai afastando do núcleo, vai aumentando esse raio, a gente vai aumentando a energia do elétron. Então, a gente abandona essa ideia, né, do modelo de Rutherford-Bohr, do elétron ser uma bolinha lá girando em torno do núcleo, e passa a ter essa ideia aqui, ó, de região, de orbital, né, dessa região onde o elétron está orbitando, onde essa onda eletromagnética está orbitando. Então, resumindo, como é o átomo hoje? Então, o átomo, ele é composto de um núcleo bem pequeno, onde nesse núcleo bem pequeno nós temos prótons, que são as partículas de carga positiva, e temos nêutrons, que são partículas neutras, que ajudam a estabilizar o núcleo. Na eletrosfera, na grande região de espaço vazio ao redor desse núcleo, nós temos os elétrons orbitando, os elétrons que são partículas de carga negativa. Lembre-se sempre que no átomo neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, e por isso o átomo é eletricamente neutro. Se eu tenho um próton, eu tenho um elétron, então mais um menos um, zero. Né? Então o átomo é eletricamente neutro. Se eu tiver 23 prótons no núcleo, eu terei 23 elétrons orbitando ao redor desse núcleo e o átomo será eletricamente neutro. E aí algumas informações sobre essas partículas. Então os prótons são as partículas que têm carga positiva, né, de mais um. Os nêutrons são neutros, não têm carga, e os elétrons têm carga negativa. Vejam aqui em relação à massa, por que a massa do átomo está concentrada no núcleo? Porque os prótons e nêutrons têm praticamente aqui a mesma massa. Então, imagine aqui que se a gente estiver trabalhando com unidade de massa atômica, nós temos aqui que o próton tem uma unidade de massa atômica, o nêutron também tem uma unidade de massa atômica, enquanto o elétron, olha aqui, quantas vezes ele é menor. Quantas vezes ele é menos pesado, ele tem menos massa do que o próton e nêutron. Por isso que os elétrons praticamente não influenciam e nem contribuem com a massa do átomo. A massa do átomo está concentrada nessa pequena região no seu núcleo. Tá, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenha feito um pouco sentido para vocês. Na nossa aula síncrona, eu vou explicar melhor para vocês, falar um pouquinho sobre os experimentos e tirar as dúvidas. Não esqueçam de acessar o material que vai estar disponível no Google Sala de Aula e até o nosso próximo encontro. Bye, bye!